Boa noite, bem-vindos ao Tempo Novo com o Dr. Ricardo Costa, desta vez em estúdio. Bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Paulo Lopes. Sim, um estúdio fantástico e deixa-me dar-lhe os parabéns por esta excelente obra que aqui vemos hoje e é fantástico estar aqui convosco. É muito mais pessoal, de relação e, portanto, eu sou sinestésico, claramente, adoro estar convosco aqui. Portanto, no Skype fazemos o trabalho, é óbvio, mas aqui sente-se a pessoa, sente-se a atividade, é fundamental. É verdade, Ricardo, e para mim é mesmo um gosto. E vamos começar já com temas que traz aqui dois temas da atualidade. O Smart Cities, que é um tema que está a surgir nas cidades, não só para as grandes cidades, né, mas mais para pequenos concelhos ou pequenas e médias concelhos ou pequenas e médias cidades. Achas que isto vai ser o futuro em Portugal? Bom, nós temos que compreender quais são os sinais do futuro. E falar de Smart Cities, ou cidades inteligentes, ou cidades amigas do cidadão, se quisermos, é um futuro que nós temos obrigatoriamente que percorrer. Porque esta nova economia que está a acontecer e esta destruição de alguns empregos que estão a acontecer hoje em dia, nós temos que perceber qual é o caminho que temos que percorrer para que sejamos capazes de criar mais oportunidades ao nível das cidades, mas também ao nível da economia. E existem estudos que demonstram claramente que os cidadãos, tendencialmente, vão viver para os centros urbanos, sejam elas cidades, sejam elas vilas, para meios urbanos. E em 2050, mais de metade da população mundial viverá em cidades, nos centros urbanos. E nós temos que perceber como é que conseguimos, no fundo, com esta densidade populacional a acontecer, como é que conseguimos viver de forma eficiente, mas também de forma saudável. Como é que é esta relação do cidadão com o meio urbano, com o meio económico, com o meio social, com a sua saúde até inclusiva do ponto de vista daquilo que são as suas necessidades, no fundo é aquilo que se tem chamado, muitas pessoas têm apelidado das cidades dos 15 minutos, as cidades 15, ou seja, aquilo que no fundo se quer pensar é que o cidadão à distância ou no ponto de vista do tempo que ele tem para ir a qualquer necessidade para satisfazer a mesma, ele tem que ter 15 minutos, quer seja do ponto de vista das suas necessidades básicas, do ponto de vista de um banco, de um serviço público. Portanto, aquilo que é preciso perceber é como é que o cidadão, em 15 minutos, consegue estar à distância de tudo. Isto só pode acontecer com o desenvolvimento das cidades inteligentes, de forma a que um cidadão, lá estou eu a falar novamente das tecnologias, e isto é o futuro, como é que um cidadão, com o seu smartphone, pode perceber qual é o caminho que tem que percorrer, por exemplo, para ir mais rapidamente a um serviço público. Isto só acontece e é possível se nós tecnologicamente avançarmos, se conseguimos conectar todo este meio urbano com aquilo que é a mobilidade. Por exemplo, se eu perceber como é que eu chego mais rápido ao final de serviço, não vou para aquela rua A, eu vou pela rua B. Tem que se perceber como é que toda esta tecnologia tem que ser interoperável entre vários sistemas para que o cidadão possa receber em tempo real informação daquilo que pretende. E este conceito é fundamental em vários âmbitos. Desde logo do ponto de vista informacional primeiro, mas também do ponto de vista daquilo que deve ser um crescimento de futuro. Ou seja, o que é que eu pretendo fazer com isto? Como nós estamos a assistir à destruição de empregos, aqueles empregos que são empregos chamados empregos standardizados, em que facilmente serão substituídos pela máquina, e aquilo que está provado é que todo o tipo de emprego que não acrescente valor a uma atividade, seja ela de serviço ou de produto, tendencialmente tenderá a desaparecer. E aquilo que nós temos que perceber é como é que nós podemos vencer estes desafios. Como é que eu posso dar aos cidadãos oportunidades mais robustas, melhor qualificadas, melhor pagas, para acrescentar valor àquilo que tem que ser um futuro diferente, necessariamente diferente. E as cidades são autênticos living labs daquilo que é o desenvolvimento do que se pretende para o futuro. Há vários exemplos. Um exemplo de cidades históricas. Nós, nas cidades históricas, por exemplo, como Guimarães, Porto, como Lisboa, as necessidades dos centros classificados como património da humanidade são completamente diferentes de cidades completamente como, sei lá, uma cidade como, que não seja património da humanidade, como, não me estou a lembrar agora do nome assim mais específico para fazer um tempo de comparação que a gente possa perceber, como Braga, por exemplo.
Como não tem património na humanidade, as regras que são exigíveis a uma cidade dessas são completamente diferentes. O que é que eu quero dizer com isto? Nós temos, por exemplo, que desenvolver hubs tecnológicos para as cidades que são património da humanidade. Porquê? Porque as regras a cumprir nestas cidades são completamente diferentes de outras cidades. Eu aqui estou a dar sinais daquilo que também Fala pretendo... das regras, fala em construções de mobilidade, de estradas, não se pode mexer em Falo de tudo. mobilidade, falo de novos materiais, falo do ponto de vista daquilo que é a nova construção que aí está, falo de sustentabilidade até inclusive. Os novos edifícios que nascerão de hoje para o futuro terão que ser obrigatoriamente edifícios sustentáveis. Cidades, defendendo isso, não é? Muitas vezes há novas construções, esquecendo-se da reconstrução. Não poderá também passar por aí o futuro de uma cidade dessas? Repare, essas prioridades. quando nós nas câmaras e nas cidades tomamos decisões daquilo que são chamadas ARUs, que são as áreas de reabilitação urbana, e depois que dão corpo a estas ARUs, as chamadas ORUs, que são as chamadas operações de reabilitação urbana, o que nós estamos a definir com estes critérios é definir critérios, permita-me este pleonasmo, quer dizer, eu nesta área quero áreas de intervenção com este tipo de aspecto, com este tipo de materiais, edifícios carbono zero, no fundo nós temos que caminhar na esteira da sustentabilidade. E 41% da energia é gasta nos edifícios, sejam eles públicos ou privados. E como nós temos uma meta a alcançar da descarbonização até do planeta, se quisermos, e estamos a andar muito lentamente, as cidades têm que servir de hubs no fundo, de inovação para podermos criar novos materiais à necessidade de cada um, é verdade, mas também depois para serem replicadas noutros contextos, noutros territórios. E nós temos que ser capazes de dar sinais nos nossos territórios neste âmbito para que podemos chamar também as empresas a esta dimensão, para eles poderem investigar e inovar, lá estou eu novamente, trazer os centros de conhecimento à equação, para poder criar novas oportunidades de emprego para pagar melhores salários. Nós não podemos ficar à espera da destruição para fazer de novo. Temos de ser capazes de criar de novo, para que a destruição não tire o emprego a muita gente e depois tenhamos problemas sociais para o futuro. E isto aqui é de uma dimensão que importa não só às cidades pensar, mas é até ao nível governamental. Em Guimarães nós temos uma divisão de sistemas inteligentes, mas eu diria, e permita-me, Paulo, que se contam pelos dedos as cidades que têm dentro, ou as câmaras, que têm dentro do seu organograma sistemas inteligentes. E isto é fundamental, porque não há obra nenhuma, por exemplo, em Guimarães, que se faça, que nós não tenhamos que sinalizar se daquele local existe o nível de conectividade necessária para o futuro, porque nós falamos muito em condução autónoma, que é uma coisa que está aí, e já há veículos, é verdade, mas os territórios não estão preparados para receber a condução autónoma, porque a condução autónoma é muito mais do que apenas ter um carro. Porquê é que diz que não está preparados? Não há apoio? Vou-lhe dar... Não, a questão é que o nível tecnológico que um carro de condução autónoma exigirá aos meios urbanos é muito avançado. Repare, existe neste momento uma estrada em Madrid que está conectada aos veículos de emergência médica, em que quando é sinalizado um veículo de emergência médica, automaticamente o nível de sinalização bloqueia para esse veículo passar. Ou seja, é disto que eu falo, é deste nível de conectividade e interação que nós temos que ter para com a sinalização luminosa, ou para com o tráfego, ou para com alguém que pode cair na estrada. Portanto, nós temos que perceber que o nível de condução autónoma tem que ser muito mais eficiente do que o facto de ir com um motorista num automóvel. E isto exige o nível de conectividade e o nível, se quisermos, quase de georreferenciação de tudo aquilo que existe, de uma dimensão que só ao nível quase de um supercomputador poderá trabalhar estes dados. E o futuro será muito mais de tecnologia, muito mais de dados, e isto é fundamental para que a inteligência artificial possa interagir com aquilo que são as pessoas, que são os automóveis e que são o meio urbano. Mas aí as CIMs têm um papel muito importante nisso. Fundamental. Ou a regionalização. Porque visto que há muita gente que critica as CIMs que não têm feito o papel ou a missão que lhes foi dada. Eu acho que, e já vou lá à frente falar das CIMs, eu acho que tão mais importante que as CIMs neste momento é o próprio Governo ter uma espécie de ministério se quisermos, de cidades inteligentes.
não sei se poderá chamar assim ou não, mas eu acho que o Governo tem que dar um sinal claro aos 308 municípios que existem, qual é o caminho que temos que percorrer. Não é definir, obviamente, qual é o caminho que o município deve seguir, porque isso aí diz respeito ao seu executivo e ao município, mas pode dar sinais claros qual é o caminho. Quando a União Europeia diz que o caminho dos próximos 10 anos é digitalização, é descarbonização, é alterações climáticas, está a dar sinais para que os municípios possam perceber qual é o chapéu global que tem que perceber, que tem que percorrer. Aqui o que o Governo devia ser capaz de fazer é acertar dimensões ao nível tecnológico que temos que percorrer, ao nível urbano, o que é que precisamos de fazer, para que depois no futuro não tenhamos que fazer intervenções que vão destruir tudo aquilo que se fez nos últimos 5 anos. E é esta dimensão que é necessária. Obviamente que o mapeamento territorial e a descentralização é fundamental. Eu costumo falar muito disto, no meu distrito, Distrito de Braga, eu não compreendo, por exemplo, como é que Braga, por exemplo, de Barcelos faz parte acima do Cávado e Guimarães e Famalicão faz parte acima do Ave. Para mim, o que fazia sentido era criar aqui uma única comunidade intermunicipal destas duas CIMs, unificando as mesmas, porque são territórios muito semelhantes, com necessidades muito semelhantes e específicas e que, ao unirem-se, dar-lhe uma dimensão ao nível da sua densidade populacional, mas também das necessidades de mobilidade que estes territórios têm. Qual é a opinião geral das CIMs em geral que o Ricardo tem? Elas funcionam bem, têm funcionado, têm atingido os objetivos que... Porque, no fundo, foi quem substituiu os governos... os governos civis. Vou dar a minha opinião como comentador. Claro. Eu acho que as CIMs têm, de forma geral, cumprido o seu papel. Se me pergunta que o papel que lhe está distrito elas estão a cumprir, já não concordo. O que eu quero dizer com isto? As CIMs têm uma espécie de subdelegação das CCDRs, se quisermos, não é? Naquilo que é os planos, os chamados PEDUs, Planos Estratégicos Urbanos de Desenvolvimento. Mas isto depois é tudo muito, quase já está negociado, entrega cada CIM de forma fefizada, ou seja, por exemplo, da CIM do A, Famalicão tem X% terá este valor, Guimarães tem este % este valor e por aí fora. O que eu acho que o papel da CIM tem que ser feito é muito para além disto. Eu acho que a CIM tem que ter dentro do seu organograma pessoas que possam planear o território, que possam ouvir os autarcas, as pessoas, porque aquilo que me parece... O problema é que as pessoas não sabem o que é a CIM. Muita população não diria sabe que, o que é a CIM. Nem conhece. Eu diria que 80% das pessoas do seu território, que é uma CIM, eles não sabem aquilo que Mas é. antes toda a gente sabia que era um governo civil. Sem dúvidas, sem dúvidas. E essa proximidade perdeu-se, é verdade. Mas aquilo que eu acho... Mas, Ricardo, desculpe estar a tocar neste tema, mas é mesmo importante. Mas acha que a CIM não quer ser divulgada? Quer ser só algo interno dos concelhos? Eu acho que o problema não tem que ver com isso. Tem a ver com uma questão que eu acho que é importante os autarcas pararem para pensar, que é o seguinte: quando nós vamos às reuniões da CIM, para nós a CIM, eu acho que não estou enganado, é uma espécie de apêndice que nós temos, que faz parte da nossa calendarização do nosso trabalho. E vamos à CIM como vamos a outro local qualquer, porque temos que cumprir aquele calendário, temos que ir às reuniões. Aquilo que eu acho que a CIM tem que caminhar é no sentido de, digamos, de quase obrigar a cada concelho a fazer uma espécie de dossiê global, a vários níveis, porque quando nós apenas utilizamos a CIM, porque sabemos que temos ali um envelope financeiro, que é a CIM que eu tenho, mas já está predestinado para aquilo que eu decidi. Exatamente. Eu diria que não há, se quisermos, uma proatividade necessária para que esses fundos possam vir para Famalicão, Guimarães ou para outro local qualquer. E, portanto, aquilo que tinha que ser capaz de ser feito é que a CIM devia ser, ela em si mesmo, um agente provocador de cada concelho. Ouvindo o autarca, fazendo diagnósticos e percebendo qual é a orientação que devemos dar a este caminho. E não apenas uma espécie de apêndice, volto a repetir, da CCDR, onde vai materializar a execução dos fundos, porque é disto praticamente que se trata. Senão não se torna atrativo. Nós temos exemplo aqui no Val de Sousa, Paredes já é da área metropolitana do Porto e Passos Ferreira, o presidente Humberto, está mortinho por sair da CIM também, porque diz que tem mais apoios, que é mais ouvido, que está mais perto das pessoas,
porque não concorda com muitas vezes com o que a CIM faz. Não, e quando assim devia ser um elemento agregador, por vezes a coisa até complica porque percebemos que vamos às reuniões e aquele município tem mais do que eu, só porque tem mais, ou seja... Ou pela pessoa que está lá também nomeada. As coisas não podem ser vistas por aí. É importante saber, porque a CIM tem uma rotatividade entre os presidentes da Câmara, mas depois há um secretário... Há um diretor executivo, um secretário executivo que é nomeado. É nomeado em consenso com as câmaras. Com as câmaras. Competência, se é uma pessoa que está virada para as cidades, se é uma pessoa que tem essa experiência, não tem. Isso é uma outra questão que levar-nos-ia, é uma outra discussão, não é? Mas é uma discussão interessante. Muito interessante e que tem que ser feita. Aquilo que nós vimos agora a questão do CEF, né? A pessoa que estava lá no... Claro, por exemplo. E aquela discussão que nós temos tido ao longo de vários programas, a questão de nós percebermos que se nós não conseguimos partilhar aquilo que são as sinergias entre o Sul e o Norte, e entre o Centro, nós não conseguimos nunca mais evoluir como país. Nós não podemos olhar para o Portugal completamente desmembrado e começar a falar do Norte contra o Sul, Sul contra o Norte, isto não é possível. E nós temos aqui uma discussão para fazer e que temos que perceber como é que a gente consegue percorrer um caminho para ser mais eficiente. E assim tem que ser claramente uma mini CCDR, se quisermos, mas como um agente provocador e não um agente apenas de cumpridor de ordens e de orientações. Exatamente. Isto não é possível. Muito bem, fica aqui o registro e agora por um tema que esta semana quer dizer, já há algum tempo que tem vindo a falar e tem sido identificado esta semana tanto com protestos dos trabalhadores como também a reestruturação, digamos assim, a reestruturação da TAP. Ricardo, está de acordo com o que o Governo está a fazer? Bom, antes de dar a minha opinião sobre a questão da TAP, e é um tema de veras importante por várias dimensões. Em primeiro lugar, eu gostava de dar a minha opinião sobre aquilo que eu considero que são setores que nunca deviam ser privatizados. A EDP, o setor das águas e a TAP como canal de distribuição. Há setores que nenhum governo devia prescindir deles, por várias dimensões. A primeira dimensão é pela necessidade do cidadão. Tem que ser capaz de intervir um governo quando os cidadãos precisam de ajuda. Seja ela em bens básicos, e, portanto, a água é um elemento essencial. A eletricidade, e em aspas. Portanto, não vou falar sobre a questão da EDP, não vou falar sobre a questão da água, vamos falar sobre a questão da TAP. Porque, repare, como é que... Eu costumo dizer, a brincar, que até o meu filho, que tem 15 anos, podia ser presidente da EDP e, se não mexer em nada, eu diria que aquilo dá lucros de forma automática, porque Exato. São... entrar por uma espécie de monopólios que toda a gente tem que consumir energia. E, portanto, é fácil gerir uma EDP, e, portanto, nunca ela devia ser privatizada. Exato. Obviamente que isto é visto nesta questão deste parênteses. Mas a questão da TAP. A questão da TAP é muito importante. E eu concordo em parte daquilo que o Governo está a fazer, mas eu ainda ia mais longe. Quando eu ouço governantes, a oposição e outras pessoas a falarem que se a TAP se não formos capazes de colocar 3,7 mil milhões de 2020 a 2024 na TAP, se não tivermos autorização, a TAP vai para a liquidação. Eu peço desculpa, isto não pode acontecer. Eu diria que até é de uma irresponsabilidade falar assim. Porque tem que acontecer o financiamento da TAP. Nós, como país, para vencermos neste mundo global, que temos que ter o principal canal de internacionalização e distribuição de um país. Eu não posso e não serei capaz, enquanto primeiro-ministro de um país, se o fosse, de definir qual é o caminho que eu quero percorrer com o meu país. Porque é disto que se trata. Onde é que eu quero colocar Portugal no mundo? Quero colocá-lo nos Estados Unidos? Quero colocá-lo da Alemanha? Quero colocá-lo na França? Como é que eu consigo fazer isto se eu não tiver o principal canal de distribuição? A principal montra para o mundo? A TAP. E a TAP é a principal montra para o mundo. Portanto, nós temos que ser capazes de assumir se queremos ter uma TAP que dê prejuízo de X valor, ou se queremos ter uma TAP que não tem que dar prejuízo, ou se queremos ter uma TAP cujo ponto de equilíbrio, a partir do qual eu cubro prejuízo, é este. Portanto, são estas regras que têm que ser definidas. Ou seja, eu posso assumir que a TAP tem X trabalhadores. E assim é uma TAP que eu pretendo. É uma TAP que eu considero que é viável e não tem que dar prejuízo. Mas também posso querer, durante 3 ou 4 anos, pensando numa estratégia de médio e longo prazo, em que eu quero ir para 3 ou 4 países. E estou disposto a financiar a TAP em X valor para que o impacto económico que essa rota me vai trazer seja muito maior do que o prejuízo causado na TAP. E é disto que as pessoas não falam. Eu diria, será que nós conseguimos mensurar
qual é o impacto económico que a TAP teve, por exemplo, em 2019, com, digamos, com os empresários que trouxe para Portugal, os congressos que existiram em Portugal, desde o Air Summit a outros, ao nível da hotelaria, ao nível do turismo. Isto é um impacto de uma dimensão que eu acho que nunca ninguém terá consciência. Mas era importante fazer esse estudo. Não, era muito importante, repare. Porque nós temos outras companhias aéreas na Europa que são mais atrativas em nível financeiro que a TAP. Certo, repare. Viajar. Claro, agora, se me pergunta o que é que nós temos que fazer com a TAP, aquilo que eu acho primeiro é que temos que perceber do ponto de vista operacional, porque há aqui várias dimensões de um balanço de uma empresa. Temos que perceber se, ao nível operacional, a operação é sustentável ou não é sustentável. Porque é que a TAP tem que ser intervencionada? É por ter excesso de passivo daquilo que é o seu médio e longo prazo, porque eu vou percebendo aqui e ali, não vi ainda o balanço da TAP, mas vou ter curiosidade em vê-lo. Será que temos aviões a mais que estão a ser financiados e leasing e não há capacidade de gerar liquidez e meios libertos para fazer face a este endividamento? É disto que se trata ou é a operação em si que tem problemas? Portanto, são questões completamente distintas. Nós temos que olhar para um balanço e perceber qual é o seu ativo e o seu passivo de médio e longo prazo. No fundo, daquilo que é exigível. Ou seja, se eu, daquilo que é o meu capital circulante, sou capaz de rapidamente o transformar em recursos financeiros para fazer face ao meu endividamento de curto prazo, então eu diria que a coisa está controlada. Ou seja, se eu sou capaz de solver os meus compromissos de curto prazo, a TAP não tem problemas. Agora, se o problema é muito mais estruturante e estrutural, daquilo que é, no fundo, o seu passivo permanente, e às vezes o que acontece com estas questões é que às vezes os passivos estão mal financiados, porque de quando em vez confundem-se passivos permanentes, que financiam ativos de médio e longo prazo, com financiamentos de curto prazo. E isto faz-me lembrar às vezes uma história que se contava no tempo que eu tinha finanças, que era um empresário que tinha 1 milhão de euros do banco, mas tinha 200 colaboradores para pagar salários ao fim do mês, mas tinha 1 milhão de euros do banco e queria comprar uma máquina que custava exatamente 1 milhão de euros. E ele achava que, tenho ali o dinheiro, para que é que vou estar a financiar a máquina? E ele comprou a máquina e pagou a máquina a dinheiro, não se lembrou é que no mês seguinte tinha salários para pagar. Ou seja, comprou a máquina, fez um grande investimento, mas depois do curto prazo não cuidou de o assegurar. E isto depois é encantador, pode ter um ativo fantástico, pode ter uma empresa fantástica, economicamente viável, mas financeiramente destruidora. Mas isso é má gestão. Obviamente, e é aqui que eu ia chegar. E, portanto, o que o Governo tem que ser capaz é de estabelecer compromissos para a administração e dizer, o meu compromisso para esta administração é de este X número de voos para estes países, com esta capacidade de fundo de passageiros que tem que trazer, porque, por vezes, um avião parado é muito mais caro do que ele a voar, não é? Desculpe lá interromper, mas por essa lógica, isso não nos dá sinais de confiança do que se passa no Governo, porque o Primeiro-Ministro não sabia nem sequer, e soube pelos jornais, a reestruturação da TAP. Bom, se é um assunto tão importante, o Primeiro-Ministro devia estar envolvido até... Eu diria que isto é um dossiê também para passar pelo Primeiro-Ministro, estamos de acordo completamente. A TAP é demasiadamente importante para o Primeiro-Ministro não ter conhecimento de um pormenor, seja ele qual for. Público. Ele disse que viu aquilo na televisão e que depois é que ia discutir. Eu essas questões de articulação, como compreenderá, também não as vou comentar aqui. O que eu posso dizer é que, estou de acordo, um Primeiro-Ministro de um país tem que ter conhecimento exaustivo daquilo que a TAP representa e quais são os problemas da TAP. Agora, se tem trabalhadores a mais, se não tem trabalhadores a mais, depende daquilo que eu quero para a TAP. E é isto que eu quero aqui frisar, são claramente. 9 milhões, penso eu, que estão prontos para serem investidos na TAP, com 3 mil trabalhadores, supostamente, que virão para o desemprego. Esses custos dos trabalhadores vão continuar a ser para Portugal, porque quem vai pagar é o subsídio de desemprego, lá está, os nossos impostos. É assim, o que eu acho que nós temos que perceber, e lá está, primeiro temos de definir o que é que nós queremos da TAP. E se isso implicar, obviamente, despedimentos, ter-se-ão que fazer. Não vamos estar a tapar o sol com a peneira, se isso implicar, ter-se-ão que fazer. Agora, o que eu pergunto é, até aqui os trabalhadores estavam lá. Até aqui havia voos. Agora, temos que perceber que nós estamos numa crise completamente diferente. A Lufthansa foi salva pelo governo alemão e foram uns 1.000 milhões largos. Estamos a falar de um país diferente, eu sei. Sim, são 29 mil trabalhadores que vão para... Mas não estamos, mas ninguém pôs em causa a importância nuclear da Lufthansa. Como nós, governo de Portugal, não podemos pôr em causa, obviamente, a viabilidade da TAP.
E a viabilidade pode ser que o Governo tenha que pôr lá anualmente um valor. Ora, tem que ser explicado aos portugueses que o facto de termos a TAP representa um impacto económico de X valor ao nível do turismo, ao nível da hotelaria. Nós no turismo, o ano passado, se a memória não me falha, nós tivemos cerca de 15% do produto interno bruto era referente ao turismo. Isto representa muito dinheiro, não é? Nós sabemos que aqui no Norte, né, e que o turismo desenvolveu muito a partir do momento que a Ryanair veio para o Porto. No fundo, a competitividade também aumenta, obviamente, Mas aquilo que é a possibilidade. Sim, mas nós não podemos reparar. E muitos autarcas, colegas seus do Norte, estão muito revoltados. Mas aquilo que eu questiono é: a Ryanair representa algum país? Não. Pronto. Portanto, é aí que eu queria chegar, porque temos que perceber... É uma companhia privada, não é? É isso que eu queria chegar. Portanto, temos que perceber qual é o posicionamento de cada um. Se compararmos uma TAP com uma Iberia, com uma Lufthansa, estamos a comparar coisas iguais. Porque são companhias que pertencem ao Governo da sua República. E, portanto, isto faz todo sentido. E são companhias que têm determinados posicionamentos face a uma estratégia de um Governo. A Ryanair, a estratégia claramente visa o resultado líquido e o resultado da exploração, da atividade. Ponto. E, portanto, não quer saber se... E está direcionada para transporte de passageiros, claro, não para transporte de mercadoria. Exatamente, e, portanto, são questões completamente diferentes. Eu, enquanto membro do Governo em que sido uma estratégia da TAP, posso, dentro da TAP, ter alguém que tenha uma estratégia para que possa trazer uma vez por mês empresários de determinado país, por exemplo. Do Brasil, dos Estados Unidos. Eu quero uma rota só de empresários desta área ou destas áreas para trazer, no fundo, algum impacto económico para o país. Enquanto dono de uma Ryanair, para mim é indiferente se é um empresário ou se é uma pessoa que trabalha numa empresa qualquer. Portanto, é isto que é preciso definir claramente as regras do jogo. É que TAP é que eu quero para o futuro. Agora, não podemos dizer que vai para a liquidação. Isto é irresponsável. Não podemos dizer isto. Não é possível. Porque é, no fundo, o património português. Exatamente. Muito bem, Ricardo, ficamos por aqui com dois temas muito discutíveis, não é? Principalmente o da TAP. E voltamos no próximo domingo com mais um Tempo Novo. E quanto a si, obrigado por Obrigado eu mais uma vez. Quanto a si, já sabe, pode ver e rever todos os nossos programas em novanoticias.pt. Uma boa noite e uma excelente semana. Novum Canal. Sempre Novum, sempre seu.